Eu quero convidar cada um de vocês a abrir a Bíblia comigo lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 7. Nós vamos ler um texto que fala sobre os dons e a edificação da igreja de Cristo Jesus. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te lembrar que nós estamos em uma série de ministrações com o tema do discipulado. Nós temos visto que Deus chamou pessoas para seguirem a Jesus e para ajudarem outras pessoas a também segui-lo. Nós vimos em outro momento que Deus tem de forma poderosa usado a palavra dele, e a obra de Deus no mundo envolve pessoas lutando por pessoas, ensinando pessoas, conduzindo pessoas. E a pergunta é: aonde essas pessoas que Deus salva, aonde elas se encontram? E hoje nós vamos olhar para a igreja como esse lugar de encontro daqueles que são salvos em Cristo Jesus e que são chamados a serem discípulos e discipuladores em nome dele. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7, a gente vai ler até o verso 16. O texto tem algumas partes um pouco mais difíceis, então acompanhe com atenção o que diz a palavra de Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura de plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Você pode sentar. Eu não sei se vocês já repararam, mas cada vez mais a nossa sociedade parece mais técnica. Quando eu era garoto, um professor não precisava de muita coisa para ser um professor. Eu estudava pela manhã, e aí tinha gente que estudava de manhã, almoçava no colégio público e fazia o que chamava-se de magistério. Aquelas pessoas eram o top do ensino, elas estavam ali já com a função e a capacidade necessária para exercer e ensinar nos colégios. Não havia tanta necessidade assim, ou tantos requisitos técnicos para ser professor. Alguns dias atrás, conversando com alguns irmãos aqui da igreja, eu descobri que para tirar carteira aqui na nossa cidade, não precisava de muita coisa também. A pessoa ia lá, sabendo ligar o caminhão e fazer pouca coisa, ela já recebia a carteira D e vida que segue. Só precisava saber dirigir, basicamente, e muitas vezes se conseguia carteira, quando não por outras formas, por meio de ajustes políticos e coisas parecidas. Mas essa ideia de conhecimento técnico é algo que não só é novo, mas é algo que ficou. Se você prestar atenção, a gente está tão acostumado com isso, que a gente já se pergunta antes de levar um filho para o médico,
Qual é o tipo de especialidade que o médico tem? Generalista para nós não serve tanto assim. Cada vez, em cada área do saber, em cada profissão, as coisas precisam ser tão específicas, tão técnicas para ter o seu valor, que é difícil, às vezes, a gente encontrar alguém que preste um serviço, porque são poucas pessoas específicas demais para muito trabalho, para muito serviço que existe no nosso mundo, para a quantidade de demandas que a gente precisa. E esse mundo tão técnico, essa ideia de que só a universidade já não basta, é preciso infinitas pós-graduações, é preciso um mestrado, um doutorado e coisas do tipo para desenvolver na profissão, acaba exigindo de mim e de você, na vida muitas vezes, que a gente se apegue a esse tipo de vida, que a gente acredite que precise de conhecimento demais para fazer coisas demais. Quando pastores eram convidados para pregar, o nome dele era suficiente. Hoje, se você olhar um cartaz de um evento onde um pastor prega, tem que ter lá o curso, o bacharel, o mestrado, isso, aquilo e tudo mais, porque cada vez mais nós somos uma sociedade que é técnica demais, ela é específica demais, exige isso das pessoas. Só que ser técnico demais não significa fazer as coisas como deveriam ser feitas. A gente sabe que tem muita gente que tem título demais para ser capaz de menos, para não exercer a profissão, o trabalho, ou para alcançar o propósito da sua função e daquilo para o qual ele se preparou. E na igreja de Cristo Jesus, essa ideia às vezes tem atrapalhado bastante o povo de Deus. Os cristãos, eles de alguma forma transportaram esse conceito tão técnico da vida para a vida da igreja. E tem muita gente que acredita que dentro da igreja a gente precisa saber demais para poder fazer alguma coisa que agrade ao Senhor. Só que não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Enquanto o mundo se torna cada vez mais técnico, não quer dizer que o povo de Deus não deva se especializar, mas o povo de Deus, na verdade, não se torna agradável ao Senhor por causa das suas próprias capacidades. O que nos faz ser igreja e viver como igreja de uma forma que agrade ao Senhor e de que o mundo conheça o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é o que a gente alcança por conta da nossa própria capacidade, mas é aquilo que a gente recebe da parte do próprio Deus. A palavra de Deus é repleta de ensino sobre o tanto que Deus está disposto a dar, a doar, a capacitar, a instruir, a de alguma forma conduzir o seu povo, para que o povo de Deus cumpra o propósito dele no mundo. E nós, cristãos, somos o povo de Deus, somos a igreja do Senhor. E o discipulado tem muito a ver com essa ideia de aprendermos de Cristo para ensinarmos de Cristo. Mas o que esse texto nos ensina diante de um mundo tão técnico e de uma igreja que às vezes tem vivido também nesse tipo de visão errada? Paulo aqui em Efésios capítulo 4, do verso 7 ao 16, ele vai nos mostrar que Jesus nos deu aquilo que a gente precisa para viver como igreja e para levar a obra de Deus adiante. De forma mais resumida, o ensino desse texto para nós é que Jesus, ele deu dons aos cristãos para a igreja se manter unida e para a igreja se manter madura. Essa é a grande verdade desse texto para nós. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele deu dons a todos os cristãos para que a igreja se mantenha unida e cada vez se torne mais madura. E se você é um cristão, você precisa ouvir essa palavra, porque você recebeu dons de Deus, dons de Cristo Jesus, para trabalhar nesse lugar, nessa igreja, a fim de que nós sejamos mais unidos e cada vez mais maduros. À luz desse ensino, eu quero apresentar para vocês 3 implicações importantes, se a gente crê que realmente Jesus Cristo nos deu dons, e esses dons eles devem ser usados para a união e para o amadurecimento da igreja. A primeira implicação que esse texto nos traz é que a igreja ela é edificada
pela autoridade de Jesus Cristo. Se você reparar comigo aí os versos 7, 8 e 9, Paulo vai mostrar para a gente que a igreja, ela não é construída, criada e edificada por tecnicismo ou pelo conhecimento do homem pelo homem, mas pela autoridade de Cristo Jesus. Olha o que o texto diz para nós, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Veja, Paulo aqui, antes de falar sobre isso, ele vinha argumentando sobre o que os teólogos chamam de catolicidade da igreja. A palavra católico significa universal. E o que Paulo estava argumentando no capítulo 4 é que a igreja de Cristo é uma igreja católica. Não no sentido de apostólica romana, mas é de que Deus não tem duas igrejas. Deus tem uma igreja que é universal. Deus tem um povo só que povoa não só o Brasil, não só o Van Rosado, mas gente espalhada por toda a face da terra. Deus não possui dois povos, a igreja e Israel. Ele possui um povo só, constituído por todos aqueles que creem no nome de Cristo Jesus. Isso significa catolicidade da igreja. Só que aqui, Paulo aponta para a obra de Jesus, reconciliadora. Ele mostra que, pela obra de Cristo, pessoas que creem e se arrependem, elas podem se tornar participantes desse povo que é a igreja. Só que a pergunta é, a gente não enxerga Jesus fisicamente, mas ele diz que tem um povo no mundo. Será que esse povo pode viver unido e pode amadurecer sem enxergar o líder deles de forma física? Será que a igreja pode continuar crescendo, amadurecendo e cumprindo o seu propósito e a sua obra, mesmo que ninguém consiga enxergar Jesus de forma física e visível? E a resposta de Paulo é sim. Paulo aqui, ele cita no verso 8, o Salmo 68, quando ele diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse salmo que Paulo cita, o Salmo 68, é usado em um contexto de exaltação ou em um contexto de celebração da vitória de Deus sobre os seus inimigos. Lá no Antigo Testamento, esse salmo era usado nesse propósito. O povo lembrava dele, cantava ele, sempre trazendo à mente a vitória de Deus sobre os seus inimigos. E havia algo no contexto antigo que é importante a gente saber. Quando haviam guerras, era comum que o país que vencia as guerras, ele ficava com bens preciosos da nação que era derrotada. E por isso, talvez esse salmo era cantado e lido, lembrando do êxodo, lembrando da libertação dos israelitas, quando Deus os tirou com mão poderosa do Egito. Se você ler o texto, você vai lembrar que quando os hebreus foram sair do Egito, os egípcios deram ouro, deram bens a eles como um tipo de despojo. Ali a gente vê essa figura de um Deus que vence os seus inimigos e tem de alguma forma despojos de uma guerra. E o que Paulo faz aqui é aplicar esse mesmo significado a Jesus Cristo. Paulo está dizendo que Jesus Cristo, assim como Deus lá no Antigo Testamento libertou o povo da escravidão do Egito, em Jesus Cristo a vitória, na verdade, do povo de Deus é certa. Quando Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e ele morreu e ressuscitou, para isso ele precisou vir ao mundo encarnado, desceu à terra e viveu entre nós, morreu de uma forma perfeita e justa e foi assunto aos céus ou subiu aos céus. Ele também venceu um tipo de batalha que liberta o povo de Deus da escravidão, não dos egípcios agora, mas do próprio pecado. Paulo quer mostrar que a vitória de Cristo deu a ele autoridade suficiente para ele de alguma forma governar não só a igreja, mas o mundo inteiro. Se você reparar, você vai ver que mais à frente ele vai falar desse
poder de Deus, ou essa medida do dom de Deus que Ele concede aos homens, espalhado para encher no verso 10 todas as coisas. A igreja, ela é edificada não por qualquer ideia humana, mas ela é edificada pela autoridade de Cristo Jesus. Esse Cristo que veio ao mundo, que encarnou, que viveu entre nós, que morreu como um pecador sem ter pecado, mas que venceu a batalha que a gente não consegue vencer. Diferente de Adão que pecou, Jesus Cristo não pecou. Diferente de mim e de você que não conseguimos obedecer perfeitamente a palavra de Deus, Jesus Cristo conseguiu obedecer. E Ele é qualificado como um rei sobre o universo para poder ter a autoridade de dar os despojos ou os privilégios dessa vitória, dessa batalha que Ele venceu a todo mundo que está do lado dele. É como se Cristo tivesse vencido e Ele venceu de fato uma grande batalha. E agora Ele divide com o seu povo os prêmios e os louros da grande batalha que Ele enfrentou. E isso são o que Paulo chama aqui de dons. É a vitória de Cristo que garante o poder dele para nos abençoar e de alguma forma criar a igreja e dar à igreja tudo que a igreja precisa para crescer e para desenvolver em maturidade. O nosso Senhor Jesus não é só um mestre como nós cantamos ou uma pessoa qualquer. Ele é de fato Filho de Deus que venceu a morte e o pecado na cruz do Calvário e que tem toda a autoridade nos céus e na terra e que de alguma forma, de forma bondosa e generosa, tem abençoado o seu povo para que o seu povo abençoe o mundo inteiro. É isso que Paulo está querendo nos ensinar aqui. Ele quer nos mostrar que a verdadeira igreja, ela jamais vai ser edificada pela autoridade do homem. A verdadeira igreja, ela é edificada e ela existe e ela permanece unida e também amadurecendo pela autoridade de Cristo Jesus. Nós não nos reunimos aqui para ficar falando historinhas da carochinha. A gente se reúne aqui para ouvir a palavra de Deus, que tem a autoridade de Cristo, que é suficiente para mudar as nossas vidas, quebrar o orgulho dos corações e para nos inserir dentro de um povo que Deus escolheu para abençoar o mundo inteiro. Veja, meus queridos, embora tudo isso seja verdade, há no nosso meio ou no nosso tempo algo estranho acontecendo sobre essa questão de igrejas e de autoridade. Existem muitos lugares onde pastores, fundadores de igreja, líderes, coaches cristãos, pessoas que são influentes e que se denominam cristãs, elas têm sido cultuadas. Há nos nossos dias um tipo de culto às personalidades, onde os líderes de igreja, eles se tornam a figura central da igreja. As pessoas, elas são tão celebradas, de alguma forma temidas, que elas parecem ser um tipo de autoridade maior sobre o povo de Deus. Mas isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Há lugares, e não é incomum isso acontecer, onde a palavra de líderes dentro da igreja, ela parece que vale mais do que a palavra do próprio Deus. Há lugares onde as pessoas proíbem outros cristãos, os líderes proíbem cristãos de exercerem os ministérios quando alguém faz uma coisa que o líder não gosta. Há lugares onde pessoas, elas se casam, e eu já vi isso, se deixam ou não casam, abandonam relacionamentos, porque o líder diz que aquilo não é bom. Ele deu uma opinião pessoal com peso de autoridade e ele muda a vida das pessoas, ele molda, ele conduz, ele diz: você pode participar desse evento e não deve participar do outro, porque há nos nossos dias um tipo de culto às personalidades. Mas igrejas verdadeiras, o povo de Deus, não é edificado pela autoridade dos homens. A igreja, ela cresce, floresce somente pela autoridade de Cristo Jesus. Esses excessos não são só fora das igrejas tradicionais. Há igrejas tradicionais que, sem perceber, colocam um pastor numa posição tão alta, onde ele faz tudo e ninguém faz nada, que parece que o povo de Deus não tem o que fazer, a não ser vir no domingo e ouvir a pregação da palavra. Mas não é assim que deve ser. Não é assim que a igreja deve operar, não é assim que a igreja vai florescer e prosperar nesse mundo. Deus não tem várias igrejas, Ele tem uma só,
composta de muita gente que creu em Cristo, mas que se submete à autoridade exclusiva de Cristo Jesus. Líderes só podem conduzir bem a igreja quando eles são submissos à autoridade de Cristo Jesus. Líderes de ministério, pessoas, pastores, quem quer que seja, não são intocáveis, não são pessoas que não falam coisas erradas, que não são dignos de serem repreendidos, e eu estou falando de mim mesmo. Vocês, com a autoridade de Cristo Jesus, não só devem trabalhar nessa igreja, mas devem, quando perceberem que eu estou desandando do caminho, com a autoridade de Cristo, chamar a minha atenção. Porque o povo de Deus não é, de alguma forma, perdido nesses tecnicismos do mundo, mas ele confia na autoridade de Cristo e sabe que Deus já nos deu a todos nós tudo o que nós precisamos para que a igreja cresça e para que a obra de Deus avance cada vez mais. Essa é a primeira implicação desse texto. Jesus deu dons aos cristãos para que a igreja se mantenha unida e para que ela amadureça cada vez mais. E Ele quer que a gente entenda que isso acontece pela autoridade dEle e de mais ninguém. Mas o texto avança e ele apresenta para a gente uma segunda implicação importante nos versos 11 e 12. A gente aprende aqui que os cristãos recebem dons para servir outras pessoas. O povo de Deus recebe dons de Cristo Jesus para servir outras pessoas. Olha o que o verso 11 e o verso 12 dizem aí na sua Bíblia. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Claramente, Paulo aqui apresenta uma lista de dons. Ele fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa não é a única lista de dons que a Bíblia possui. Há várias outras que nós encontramos no Novo Testamento, não tantas, mas existem outras que nós encontramos no Novo Testamento, mas essa daqui tem um propósito específico. Essa lista aqui, ela não tem o interesse de falar sobre todos os dons que Jesus Cristo dá a todos os cristãos. Ela está focada no ensino e na orientação. O que Paulo aqui faz é apresentar dons e mostrar que Jesus Cristo concede eles para a igreja, para que as pessoas dentro da igreja sejam servidas, cuidadas, direcionadas, ensinadas, a fim de que a vida delas seja mudada e que a fé delas seja de alguma forma fortalecida e alicerçada na palavra de Deus. Paulo vai mostrar que dons têm um sentido não egoísta, mas um sentido de alguma forma coletivo, onde a gente vive para exercê-los para o bem daqueles que estão ao nosso redor. E eu quero rapidamente explicar aqui o que seriam esses dons. Quando Paulo fala de apóstolos aqui, a gente não deve pensar que ele está se referindo apenas aos 12 apóstolos. O próprio Paulo não foi um dentre os 12. A Bíblia diz que ele foi um apóstolo chamado fora do tempo. O Novo Testamento fala de outras pessoas também como apóstolos. E é verdade que não existem mais apóstolos como no tempo de Cristo Jesus. Apóstolos são pessoas que viram Jesus com seus próprios olhos. Até o Paulo o viu no caminho de Damasco, ele ficou cego com essa visão e ouviu, teve um encontro real com Cristo. Mas a palavra apóstolos, ela é traduzida como alguém que é enviado. E o Novo Testamento tem exemplo de apóstolos como pessoas que foram enviadas para falar a palavra de Deus na autoridade do próprio Deus. Barnabé foi um desses e outros que pregaram, abriram igrejas e de alguma forma levaram a mensagem de Cristo adiante. Aqui a gente avança e vê que Paulo fala de profecia, de um dom de profecia. Esse dom pode ser entendido por muitos como a ideia de predizer coisas, de falar coisas que ainda não aconteceram, de olhar e pensar e perceber coisas específicas na vida das pessoas. É uma forma de interpretar,
Mas profetas também são pessoas que usam a Escritura para consolar, para confortar, para encorajar pessoas, e isso também é visto no Novo Testamento. Os evangelistas são aqueles que são dados ao anúncio da palavra de Deus, independente dos contextos. Isso também é um dom. Todo mundo ou todo discípulo deve evangelizar, mas há alguns que têm mais intrepidez, mais coragem, e isso faz parte da vontade do próprio Deus. E por fim, pastores e mestres pode ser entendido como um único ofício com duas funções diferentes ou como dois ofícios. A ideia é que pastores precisam saber ensinar, é um requisito, mas nem todo pastor necessariamente é um mestre no sentido mais técnico, e nem todo mestre é um pastor. Independente da maneira como a gente interpreta e aceita as diferenças dos dons aqui, o propósito de Deus, meus irmãos, é claro. Deus deu dons aos cristãos para que eles sirvam uns aos outros, para que a gente fortaleça a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Dons não existem para que pessoas sejam exaltadas. Dons são dados por Cristo Jesus para que Deus seja glorificado e que a vida das pessoas que estão ao nosso redor sejam impactadas, moldadas, sejam de alguma forma desafiadas a estarem mais perto de Cristo, servindo ao Senhor como Ele merece ser servido. Deus não é mesquinho. Todo crente tem dons. Todo filho e filha de Deus recebe dons da parte de Deus. A gente é limitado para pensar sobre isso e a gente sempre pensa em dons em ministérios visíveis, em tocar, cantar, pregar ou coisas do tipo. Porque para nós, dons estão associados a ministérios. Mas há muito mais a se fazer do que os ministérios às vezes nos permitem. Se a gente tem pregado uma série sobre discipulado, colocar o nosso ombro no ombro de outra pessoa, falar de Cristo para ela, chorar com ela, se alegrar com ela, o exercício dos dons não tem limite. Você não precisa estar dentro de um ministério necessariamente para desenvolver dons, para discipular pessoas, para cuidar de gente ferida, para ajudar gente que passou por cirurgia, para visitar alguém que está de luto, para orar por uma irmã que perdeu ou que foi abandonada pelo marido. Você não precisa de estar num ministério para de alguma forma ajudar um pai e uma mãe que tem tido dificuldade na criação dos seus filhos. Não é necessário. Quando a gente vê a igreja como um grupo de discípulos, não tem limites para o tanto de trabalho e de ministérios que a gente poderia desenvolver. Aqui Paulo está mostrando que os dons servem para isso. Aperfeiçoamento, no verso 12, quando ele diz com vista ao aperfeiçoamento dos santos, significa colocar as coisas em ordem. E o que Paulo nos ensina é que Deus capacita pessoas dentro da igreja para orientar, para ensinar, para fortalecer a vida de outras pessoas, exercendo, cuidando, ensinando e, de alguma forma, dirigindo as pessoas para mais perto de Cristo Jesus. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de pessoas que discutem teologia e tecnologia. É um grupo que tem coisas muito boas, as pessoas falam de ferramentas, de livros, de discussões atuais, tem coisas ruins também, mas tem uma coisa que às vezes já tomou assim parte do meu coração e me preocupou, que é o uso das inteligências artificiais. Hoje todo mundo faz uso disso para tudo, e eu vejo que no grupo as pessoas lá usam muito isso. Mas uma coisa me consola nesse texto, é que embora a inteligência artificial faça muita coisa, se você pegar esse texto que eu estou pregando hoje, colocar lá na inteligência artificial, pedir para ela te explicar, pedir para ela te dar um esboço para pregar, ela vai te dar. Eu não usei, eu preparei meu esboço sem isso. Mas o que eu quero dizer é que, embora a inteligência artificial ela ocupe muitas profissões e tire a paz de muita gente, para o povo de Deus, isso não é uma preocupação. Porque Deus não unge ferramentas, Deus unge pessoas. Deus não está, de alguma forma, usando inteligências artificiais no sentido mais específico da coisa. Deus está chamando gente para se aproximar de gente, para cuidar de gente, para orientar gente, para falar, para pregar, para ensinar, para participar de escola bíblica, para vir ao culto, para se envolver no pequeno grupo, porque o método de Deus é usar as nossas vidas. Enquanto Deus usar esse método, e eu creio que Ele vai usar até a volta de Cristo,
nunca vai faltar serviço para um pastor, e nunca vai faltar serviço para nenhum de vocês como cristãos. Meus irmãos, o que esse texto nos mostra aqui é, de alguma maneira, que Deus tem dado o privilégio da gente ser dirigido por muita gente. Enquanto vocês terminam o culto e vão para casa, eu passo a semana pensando em vocês. Eu estou lendo, pregando, estudando, pensando em como falar melhor, em como aplicar a palavra, em como de alguma forma vocês podem entender a vontade de Deus, porque Deus me chamou para isso. Mas Deus te chamou também para fazer muitas outras coisas. Não existe só o ensino como um dom na igreja. E Deus quer usar a sua vida e a minha vida para a gente edificar a vida de outras pessoas, para a gente servir outras pessoas, para que Deus toque o mundo através da igreja. Deus não decidiu abençoar o mundo por qualquer instituição. Ele escolheu a igreja como o povo dele para tocar o mundo em serviço, e de alguma forma isso exige que a gente queira encostar em gente e viver do lado de gente, ajudando essas pessoas a conhecerem o Evangelho de Cristo Jesus. Tem trabalho para você, meu irmão. Se você é um discípulo de Cristo, uma discípula de Cristo, tem trabalho para você. Olha ao seu redor aí agora. Hoje tem menos gente, mas olha o tanto de gente. Quantas pessoas você não fala na semana, não conhece, não vê? Tem muita gente, é difícil acessar vocês todos. Mas enquanto tem gente, tem obra de Deus para ser realizada. E Deus está, de alguma forma, nos ensinando isso, nos dando dons para que a gente possa servir outras pessoas. Essa é a segunda implicação importante desse texto para nós. Mas há uma terceira e última, que conclui, que fecha, de alguma forma, essa grande verdade de que Jesus deu dons aos cristãos para que a igreja se mantenha unida e amadureça. A terceira implicação a gente encontra nos versos 13, 14, 15 e 16. Paulo vai nos ensinar que a finalidade dos dons é a maturidade do povo de Deus. A gente recebe dons para que outras pessoas amadureçam em Cristo Jesus. Olha comigo aí o verso 13 e o verso 14. Paulo diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, verso 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Veja, Paulo aqui agora aponta para a finalidade dos dons. E ele está dizendo, olha, Jesus tem autoridade e ele dá dons às pessoas. Os dons são dados, isso exige que a gente sirva, que os cristãos sejam servos. Mas qual a finalidade do serviço dos cristãos? Paulo diz, para que o povo de Deus seja firme, maduro, para que o povo de Deus saiba quem eles são, para onde eles vão e o que eles precisam fazer nesse mundo. Dos versos 13 ao 16 aqui, ele explica essa dádiva de Deus, mas ele mostra que dons não são dados para exaltação de ninguém. Ninguém recebe de Deus capacidades, dons, talentos, por assim dizer, para de alguma forma ser exaltado e se achar demais. Os dons existem não para o homem, mas para um propósito coletivo. Deus não capacita pessoas para que elas de alguma forma sejam estrelas. Ele capacita pessoas para que elas sejam servos e sirvam aqueles que estão ao seu redor, visando o amadurecimento. Veja, ele fala de maturidade aqui de duas formas. Paulo aqui no verso 13 mostra que a maturidade ou os dons, eles são úteis para fundamentar a vida do povo de Deus. Paulo argumenta aqui que a igreja verdadeira, ela é alicerçada não nas coisas que ela possui.
A verdadeira igreja, ela não tem a sua beleza, a sua glória, por causa dos seus bens ou daquilo que ela expressa em qualquer tipo de rede social. A verdadeira beleza e força da igreja não está nos bens materiais, mas na fé ou na confissão de fé que ela tem. Se você reparar no verso 13, ele fala, olha, os dons são dados para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que Paulo diz aqui para nós é que o ouro da igreja é a confissão que a igreja tem. É saber que nós estamos alicerçados e arraigados em Cristo Jesus. A nossa força, o nosso poder, por assim dizer, não é outro, senão saber que a nossa vida, meus irmãos e irmãs, está guardada no Senhor e de que Ele nos chamou e nos deu o que a gente precisa para ser bênção na vida de outras pessoas. Deus não só nos salvou, mas Ele quer mudar a gente, transformar a gente ao longo da vida, para que a gente não seja menino, mas para que a gente seja maduro, para que a gente saiba onde a gente pisa, para que a gente saiba no que a gente crê, para que a gente saiba por que a gente está aqui, por que a gente escuta a Bíblia, por que a gente participa de um estudo, para que a gente saiba argumentar a razão da nossa esperança para esse mundo tão caótico. Paulo estava num mundo caótico também, muita gente falando, muitos falsos mestres, muita gente ensinando muita coisa, e tem muita gente que já pisou na igreja, mas que hoje não está mais. Tem muita gente que já serviu na igreja, mas que hoje não serve mais, porque de alguma forma não chegou a amadurecer, não solidificou a fé na confissão correta, participava de tudo, mas não cria naquilo que deveria crer, se envolvia com tudo, mas de alguma forma não sabia o porquê estava fazendo cada uma dessas coisas. E a igreja não deve viver perdida assim. Deus é bondoso demais e Ele dá dons às pessoas para que a gente seja encorajado a amadurecer, para que vocês tenham firmeza de fé, para que vocês saibam quem é realmente o Senhor Jesus Cristo e do que Ele libertou cada um de vocês. Queridos, igrejas permanecem de pé e caem, não por outros motivos, senão por causa do entendimento que tem sobre Cristo e sobre a obra de Cristo. Se a gente tiver uma visão errada sobre Jesus, nem igreja a gente pode realmente se chamar. Mas se a gente sabe quem é Ele, se a gente se rendeu de verdade a Ele, a gente pode ter certeza de que o que a gente fez aqui na ceia é verdade. A gente é de Cristo e Cristo é nosso também. E Ele tem nos dado dons para que a gente ajude outras pessoas a crescerem e a amadurecerem. Mas os dons não são úteis só para nos fundamentar. Eles também são úteis para nos tornar pessoas constantes. Olha o verso 14. Paulo diz que os dons servem para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Crianças não têm uma capacidade perfeita de julgar as coisas e de saber aquilo que é melhor. Não faz sentido colocar como pastor da igreja uma criança de 3 anos ou de 4 anos. Não é lógico isso, porque ela não tem a capacidade suficiente para dirigir, conduzir, para julgar as coisas. Além do mais, uma criança ela não tem ainda essa capacidade de discernir corretamente tudo que é justo e que é bom. Ela ainda precisa de instrução. E Paulo usa essa figura de uma criança para falar de maturidade, para mostrar para a gente que gente madura expressa a maturidade com constância. Já viram quando a gente vai num acampamento e a gente lá é tocado por Deus e a gente volta daquele acampamento pensando, eu vou mudar minha vida completamente, eu vou fazer tudo diferente agora para Deus. Mas não chega na quarta ou na quinta-feira e muita coisa já começa a sair do trilho. Maturidade não é uma coisa que surge do nada. Maturidade é algo que se cultiva ao longo dos dias, dos anos e do tempo. E crentes precisam ser maduros. Líderes precisam ser maduros. Discípulos, homens e mulheres de Deus precisam ser maduros. E como nós nos tornamos maduros? À medida em que, pela graça de Deus,
a gente tem uma confissão sólida de fé e a gente exercita e pratica aquilo que a Bíblia tem nos ensinado, servir aos outros e exercer os nossos dons para que pessoas sejam cuidadas, abençoadas e alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Vocês já viram muita gente capaz, tem muita gente que é boa no que faz, que ensina a Bíblia, que até tocou as nossas vidas com pregações, mas que hoje é ateu e que nem ama mais a Cristo Jesus. Inconstância é um símbolo e uma característica muito clara de gente que não amadureceu na fé, de gente que está esperando qualquer coisinha para se desagradar da igreja e sair. Se o pastor disse alguma coisa, se alguém não olhou do jeito que ele gosta de ser olhado, se não foi cumprimentado na porta, ou se alguma coisa não foi feita do jeito que ele acha bom, ele vai para um outro lugar e procura uma outra igreja, mas ele esquece que essa inconstância, essa falta de maturidade, não está só aqui, acompanha ele para onde ele for. E a gente não pode ser assim. Eu não quero que vocês sejam crentes assim. Eu desejo de coração que pela graça de Deus vocês sejam homens e mulheres maduros, que estão crescendo, que suportam a pressão e as dificuldades e o sofrimento de serem cristãos, que estão carregando a própria cruz como Cristo fez, no sentido de se submeterem às lutas de ser igreja, que estão liderando ministérios em contextos que não são ideais, mas que vão permanecer, porque essa é a obra de Deus, que vão pregar, que vão ensinar, que vão ofertar, que vão entregar os seus dízimos, que vão se apertar, que vão chorar, mas que vão continuar firmes aqui, porque a gente sabe que essa é a obra de Deus, e foi para isso que o Senhor Jesus Cristo nos chamou. Essa, meus irmãos, é a vontade de Deus para as nossas vidas. É que essa caricatura horrível de igreja, onde a gente vê problemas e logo sai, não seja uma realidade aqui. Aqui está cheio de problemas, a começar da minha própria vida. Mas Deus nos uniu aqui com um propósito. Ele deu dons para mim, dons para vocês, e Ele quer usar a minha vida para conduzir a vida de vocês em crescimento. Ele quer usar a vida de vocês para conduzir a minha vida em crescimento. Olha para o lado aí, Marcos. Olha para o lado aí, Gustavo. Olha para o lado, Pedro, ou qualquer um de nós. Está cheio de gente aqui que precisa do seu olhar, do seu esforço, do seu desgaste. Que você entregue a sua vida a Cristo Jesus, para que essas pessoas se tornem cada vez mais parecidas com o nosso Salvador. Essa é a verdadeira imagem da igreja que Paulo enxerga. É isso que eu estou enxergando para nós. É nessa direção que a gente precisa ir. E eu preciso de vocês, juntos, para a gente poder trabalhar, chorar, sorrir, aprender, se perdoar, se desentender, se corrigir, mas com a graça de Deus, continuar crescendo cada vez mais. Para que daqui a alguns anos, quando a gente olhar para esse ano de 2025, a gente parar e pensar, meu Deus, quanta coisa Cristo fez no nosso coração. A gente já não é mais aquele povo. Nós somos muito diferentes. Mas a gente vai continuar crescendo. Até que Cristo volte para nos buscar. E enfim, nós sermos perfeitos como Ele também é. O que você quer para a sua vida, meu querido e minha querida? Como é que você olha para a igreja? Como um lugar que você frequenta, onde você espera que as pessoas façam o que você gosta, que elas arrumem o seu cantinho, que elas sirvam você e você apenas seja servido e vá embora? Ou você quer ter essa visão de igreja, onde Deus chamou você e a mim para desgastarmos a nossa vida aqui, uns pelos outros, a fim de que Jesus Cristo seja moldado, forjado em nosso coração? A gente precisa de coragem, de fé, arrependimento e, sobretudo, de confiança e dependência na obra de Cristo Jesus. Eu quero te desafiar a orar, falar com Deus e responder a essa mensagem. Como você vai sair daqui? O que você vai levar para a sua vida à luz do que você ouviu essa noite? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra tão rica, tão clara, tão poderosa, que confronta os nossos corações,
confronta a nossa visão de igreja, mostra que a gente não precisa de coisas demais para servir ao Senhor de uma maneira maravilhosa demais. De alguma maneira, o nosso desejo é que o Senhor mude os nossos corações, que o Senhor nos dê uma visão mais clara sobre o que é a igreja e sobre qual é o papel da igreja no mundo. Que o Senhor nos dê também, Senhor, uma visão sobre quem nós somos e qual é o nosso papel dentro dessa obra do Senhor, como discípulos de Cristo Jesus. O meu desejo é que o Senhor continue falando aos nossos corações, como a chuva que o Senhor derramou hoje sobre Mossoró, que a palavra do Senhor encharque o nosso coração, de uma tal forma que a semente do Evangelho floresça e frutos para a glória do nome do Senhor cresçam em nós, no nosso povo, nas nossas famílias, para que o mundo veja o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e como Redentor desse mundo. Nós te agradecemos, nós te louvamos e pedimos que a tua palavra continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, amados irmãos e irmãs, e que Ele continue nos dando graça para a gente seguir nessa obra maravilhosa.